respirar fundo, né? Amigos e amigas, quero neste momento de alegria, em que se inaugura uma nova legislatura, pedir licença para reconhecer a tristeza que nos envolve. Nosso estado bate a marca de 5.858 óbitos pela Covid-19, até a data de ontem, 31 de janeiro. Quero reverenciar a memória de todas as pessoas e manifestar, como presidente do Poder Legislativo Estadual, a nossa solidariedade, a dor de seus familiares e reiterar que continuamos a enfrentar uma situação sanitária muito preocupante, com mais de 290 mil casos de Covid confirmados desde o início da pandemia. E é nesse contexto de agravada dificuldade que a política nos ensina que é muito importante, na maioria das vezes, ouvir muito mais do que falar. É um sinal inequívoco de respeito ficar rouco de tanto ouvir. Prestem atenção. Ficar rouco de tanto ouvir. A voz que emana da população soberana que nos conduziu ao lugar que hoje ocupamos de representação dos seus anseios. 4 frases que me acompanham e digo em todas as oportunidades antes de iniciar o meu pronunciamento. Nada na vida acontece se não for da vontade e da permissão de Deus. Ninguém constrói nada sozinho. Deus não nos dá um fardo maior do que aquele que não possamos carregar. E o quarto, e não menos importante, aliás, talvez um dos mais importantes que eu ouvi de uma pessoa muito, mas muito especial. Enquanto Deus for o nosso chão, ou o meu chão, não há nada que possa nos derrubar. Hoje damos início a um novo e importante tempo, um momento da história em que as instituições precisam mais do que nunca ouvir o clamor que vem da sociedade, caminharem juntas e darem as respostas que todos precisam. Esse novo tempo requer que nós, ao ouvirmos, tenhamos assertividade no agir, com união e caminhando de mãos dadas. Conseguir atravessar esse mar que ainda é tão revolto e desafiador. Embora o otimismo seja um estado de espírito presente na maioria de nós, há quase uma unanimidade que 2021 será um ano desafiador, um ano difícil e extremamente desafiante para quem está à frente de órgãos responsáveis por políticas públicas. A pandemia da Covid-19 alterou a nossa realidade, trouxe um misto de incertezas
e medo. Mais do que isso, deixou a sociedade de joelhos. E em seu rastro, mais de 200 mil mortos pelo Brasil afora. Famílias inteiras devastadas em todo o país. Fechamentos de escolas, de empresas, falências, desempregos em massa, hospitais com UTIs em sua capacidade máxima de atendimento. Até mesmo a mais elementar de nossas necessidades, como seres humanos, importante nós voltarmos os nossos olhos e mentes e termos atenção. Até mesmo a mais elementar de nossas necessidades como seres humanos, o oxigênio nos faltou. E ainda não acabou. Os números são realmente assustadores. Mas a certeza de que precisamos seguir adiante nos dá força redobrada. Independente das concepções ideológicas, estamos mostrando uma grande capacidade de enfrentar todo esse desafio. O protagonismo que todos vocês, meus amigos deputados e deputadas, tiveram no ano passado e continuam tendo agora, é algo digno de registro. Ter o privilégio de subir a essa tribuna, como chefe de um poder de Estado, pela terceira vez, e aos 33 anos de idade, me faz lembrar a essência de nossa missão: representar o povo capixaba, representar a nossa sociedade. Estamos aqui em nome da nossa gente, tão diferente, tão ampla, mas com o mesmo desejo de ver o Espírito Santo no rumo do desenvolvimento. Aqui para honrar este povo e seus desejos. O interesse público é matéria-prima de nosso trabalho. E aqui, quero agradecer a vocês, meus colegas deputados e deputadas. Desde o início, ainda em 2017, quando eu tinha 29 anos de idade, e outros já nessa legislatura. Quero agradecer ao deputado Zé Esmeraldo, ao deputado Hudson, ao deputado Vandinho Leite, ao deputado Luciano Machado, ao deputado Bruno Lamas, ao deputado Alexandre Chambinho, à deputada Janete de Sá, ao deputado Marcos Garcia, ao deputado Luiz Durão, ao deputado Dr. Emílio Mameri, ao deputado Renzo Vasconcelos, ao deputado Pastor Marcos Mansur, que deu um abraço caloroso, sabe da nossa luta, desde a nossa sala, só nós dois e Deus, ao deputado Freitas, ao deputado Carlos Von, agradecer ao deputado Marcos Madureira, que está lá ao fundo, que tem uma história brilhante, marcada e de registro de serviços prestados ao Espírito Santo e, sobretudo, aos servidores desta casa. Obrigado, deputado Madureira. Ao deputado Sérgio Majeski, ao deputado Torino Marques, ao deputado delegado Danilo Baense, ao deputado Capitão Assunção e aos deputados que compõem a mesa comigo. Deputado Hércules, deputada Raquel, deputado Dari, deputado Marcelo Santos, deputado Coronel Alexandre Quintino, deputado Rafael Favato,
deputada Dilce Espíndola, aos deputados que estão de forma remota, online, queria cumprimentar a todos. Não estou podendo vê-los neste momento e, para não cometer erros, não vou nominá-los, mas queria cumprimentar a todos os deputados e deputadas, os 30 parlamentares que compõem esse parlamento. Queria cumprimentar o delegado, o prefeito Lorenzo Pasolini, ex-deputado dessa casa, e ao presidente do Republicanos, amigo, irmão Roberto Carneiro, e os servidores em nome de Dr. Rafael, que é o meu procurador-geral. Trago comigo as dores e as conquistas desse caminho para chegar até aqui. A minha recondução à cadeira de presidente, pela terceira vez, gerou muita especulação. Gildo, presidente do sindicato, obrigado. Muitas verdades que nunca existiram. Verdades inventadas e disseminadas. Muitas mentiras foram contadas. Contadas e publicadas. Foram várias as tentativas de nos desestabilizar. Mas o que sempre esteve no tabuleiro foi uma estratégia de enfrentamento às dificuldades do nosso Estado. Assim como todo mundo, estamos vivendo efeitos econômicos e sociais que não podem ser negligenciados. E foi por isso que foi construído nesta casa uma estratégia de união de forças e não de divisão. Foi por isso que nós construímos nesta casa uma união de forças e não de divisão. O progresso só advém da união. E estamos e estaremos cada vez mais unidos. Desde o início da crise sanitária, com impactos em todos os segmentos, vocês, meus caros amigos, amigas, deputados, deputadas, colegas de plenário, mostraram à população que estavam de mãos estendidas e lado a lado para enfrentar o maior desafio dos últimos 100 anos. A conectividade é inerente às relações humanas, em todo o mundo, e não pode se admitir que os poderes e seus representantes estejam longe de sua gente. Não pode haver descompasso. Precisamos estar a serviço da sociedade e cada um de nós tem o seu papel. Todos são importantes nesse processo e juntos sempre nos tornaremos mais fortes. Não existe fórmula mágica. O caminho a percorrer é duro e de muito trabalho. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo deixou claro ter uma imensa empatia, responsabilidade e compromisso por meio de centenas de ações que aliviaram o sofrimento da população nos últimos anos. Uma importante medida tomamos, ainda anterior à pandemia, que foi o reconhecimento da situação de calamidade pública no município de Iconha, que teve boa parte de seu território afetado por enchentes e uma inundação brusca.
Um fenômeno ocorrido em janeiro de 2020, que assolou mais de 30 municípios no estado do Espírito Santo. No esforço humanitário, arrecadamos, é importante fazer esse registro, mais de 100 toneladas de mantimentos para a população da região e cidades vizinhas que foram afetadas. Um trabalho da Assembleia, dos deputados, dos gabinetes, dos servidores, que numa união de esforços fizeram a maior arrecadação de mantimentos já vista na história capixaba em favor dos menos favorecidos. Nós ainda aprovamos 2 leis de iniciativa governamental. Uma delas criou o auxílio financeiro, chamado de Cartão Reconstrução, destinado às pessoas e empresas dos municípios atingidos pelas chuvas. A outra instituiu o Fundo Reconstrução ES, com o objetivo de facilitar e garantir o acesso ao crédito pela população e empresários. Essas são algumas ações do Legislativo que mostram a nossa união e a confiança na liderança do governador Renato Casagrande. Depois vem o que nem o maior dos pessimistas esperava: um vírus letal para a vida, para a economia e para o mundo. E mais uma vez estávamos a postos. Aprovamos uma série de medidas de enfrentamento a essa crise, que meses depois víamos que era uma crise sem controle. Diante de um ano atípico, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, em 2020, quase 3.000 proposições foram protocoladas. Não paramos, trabalhamos ainda que de forma remota, em reuniões virtuais, realidade imposta pelo contexto da crise de saúde pública. É importante dizer isso, porque a população capixaba que ora nos ouve pode achar que nós ficamos parados. Não! Mais de 3.000 proposições foram propostas. Medidas de enfrentamento à pandemia. Aliás, pautaram diversas iniciativas. Entre pontos abordados estão medidas relativas ao direito do consumidor, protocolos de atendimento aos pacientes na rede de saúde e até mesmo a regulamentação do setor de eventos diante do novo cenário. Uma das primeiras medidas foi reconhecer o estado de calamidade pública no Espírito Santo, por conta da pandemia. A iniciativa partiu do governo e, na mesma esteira, a Casa reconheceu o estado de calamidade em 57 dos 78 municípios capixabas. É extremamente salutar lembrar que demos o aval ao Executivo do Estado para a reversão de recursos em 25 fundos públicos para o Tesouro Estadual, com o objetivo de fortalecer o caixa do Estado no enfrentamento à pandemia. O uso do superávit permitiu o melhor emprego da verba pública e, com isso, criamos uma rede de proteção para os mais vulneráveis. E ainda teve o aporte de mais de 100 milhões de reais, permitindo o Estado participar do fundo de aval para socorrer os pequenos empresários, agricultores e afins,
e estendermos a mão a quem mais precisava. Agora a vacina traz um pouco de alento e muita esperança. E mais uma vez, juntos, a Assembleia como um todo, fomos protagonistas. Demos um importante passo quando votamos e aprovamos um projeto que permite ao governo negociar insumos diretamente com laboratórios que, claro e obviamente, tenha liberação por parte da Anvisa ou de agências internacionais reconhecidas pela ciência. Meu agradecimento a todos vocês pela votação e por mais uma vez estarmos ao lado da nossa população cumprindo a missão. De novo, amigos e amigas, já vou encerrar. Preciso usar a palavra união, porque realmente acredito que é da união que vai ou que vão nascer as soluções para um ano desafiador. Tenho insistido que somente com a união entre os poderes, legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, entidades representativas de classe e a sociedade civil organizada, conseguiremos dar passos firmes e seguros rumo a um cenário que nos leve a acreditar que dias melhores virão. Estou confiante que todo esse esforço conjunto resultará em soluções construídas por todos e que contemplarão aos interesses da sociedade num processo de interlocução democrática para a promoção da mais alta do interesse público. Especialmente hoje, me sinto grato, muito grato. Grato a Deus, grato a cada um de vocês. O trabalho aqui não é de um só homem. Nunca foi. Eu quero repetir isso olhando nos olhos de cada um de vocês. O trabalho aqui não é de um só homem. E nunca foi. O trabalho é de 30 cidadãos capixabas, homens e mulheres, que querem o melhor para a nossa gente, que querem ver o Espírito Santo vencer as adversidades e se posicionar no mapa do Brasil como um Estado forte e seguro. O projeto de um parlamento forte e independente é nosso, é do coletivo. Com vocês, construímos uma Assembleia que hoje podemos dizer que verdadeiramente é a casa do povo. Mais que nosso trabalho legislativo, incluímos o povo no nosso cotidiano. Somos a primeira Assembleia do Brasil em atendimento ao cidadão. Fomos nacionalmente consagrados por isso. E em 2019, na primeira edição do Prêmio Assembleia Cidadã da Unali, conquistamos isso. Ainda conquistamos o segundo lugar na categoria Gestão, com o projeto ALIS Digital, liderado pelo deputado Marcelo Santos. Para aqueles que nos ouvem, a Assembleia do Espírito Santo foi a primeira digital do Brasil. O Espaço Assembleia Cidadã é uma iniciativa nossa. Nossa. De todos os deputados e deputadas.
reunindo diversos serviços voltados para a população, como posto de identificação de identidade, PROCON, Procuradoria da Mulher, Defensoria Pública, Delegacia do Consumidor, Defensoria, Biblioteca, agências bancárias e agora mais acessibilidade. Temos agora piso podotátil. E a partir de hoje, agora, neste momento, é só olhar para aquela televisãozinha. Nós estamos tendo a primeira sessão com transmissão em Libras para surdos, para que todos os capixabas possam ter inclusão nessa Assembleia. Ainda somos a mais econômica por deputado do país. Quando eu assumi, era a 16ª em gasto por deputado. Somos hoje a mais transparente do Brasil. E quando eu assumi, não só eu, esses deputados, ela era a 22ª em transparência nessa nação. E por isso que eu tenho tanto orgulho de presidir essa casa com os meus colegas deputados e com todos os servidores. Nesse último ciclo, não somente nesse último ciclo de mandato, nesse último ciclo de minha participação pessoal dentro da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Não somente nesse último ciclo de mandato, que faltam 2 anos para concluir esse mandato, mas nesse último ciclo de minha participação pessoal dentro da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Meus amigos de parlamento, que dividem comigo essa trajetória, a cada um de vocês a minha gratidão. Não vamos parar. Vamos ampliar os serviços. Vamos trazer mais tecnologia para essa casa. Vamos andar lado a lado com a população. Ampliar os serviços, fazer mais acessibilidade, fazer nossa casa mais bonita e mais funcional. Quero agradecer particularmente ao governador Renato Casagrande pela confiança e pela parceria e por nos conduzir no caminho do desenvolvimento e ao caminho da cura. O senhor governador tem o meu respeito. O senhor tem sido um líder incansável nessa crise que nós estamos enfrentando. O senhor tem e terá na Assembleia Legislativa parceria sólida para continuar conduzindo o nosso Estado para o rumo do desenvolvimento social e econômico. Sempre que o Espírito Santo precisar, a Assembleia Legislativa não o faltará. Aos prefeitos e vereadores recém-empossados, também gostaria de colocar a Assembleia à disposição, através da Casa dos Municípios, da Casa dos Municípios e da Casa dos Vereadores, além da própria presidência e do gabinete de todos os deputados e deputadas, para formarmos uma rede de parceria e fortalecimento ainda mais do Espírito Santo. Estaremos juntos para auxiliá-los na elaboração de projetos, acompanhamentos de programas e demais ações de interesses da população
em cada município desse estado. Nossa casa continuará sendo harmônica e independente. Nossa casa continuará sendo harmônica e independente. Com bons debates democráticos e salutares, é tempo de boa política e de bom diálogo. É chegado o tempo da construção de um futuro promissor, em que os interesses públicos estarão à frente de qualquer interesse pessoal. Repito, é tempo da boa política e de bom diálogo. É chegado o tempo da construção de um futuro promissor, em que os interesses públicos sempre estarão à frente dos interesses pessoais. Faço um apelo para que a gente exercite e pratique a união. Não estou pedindo para deixarem de acreditar nas suas convicções, mas que o nosso olhar esteja voltado para o desejo da maioria. Com a união, alavancamos políticas públicas que amenizem a difícil situação da população, principalmente dos menos favorecidos. E vamos reestabelecer, assim, desta forma, a confiança popular na esfera pública, sobre os eixos da ética, da transparência, da participação social, na tomada de decisões e austeridade dos atos. Assim, o impacto das políticas públicas será real na melhoria da vida das pessoas. Chegando ao final, olhar para 2021 é ver um horizonte de desafios, mas há fatos que me fazem lembrar que não devemos abandonar o otimismo. Entre eles, cito, o fato do governo do Estado, de forma responsável, manter o equilíbrio das contas públicas é um deles. A existência de um plano de recuperação econômica, envolvendo a parceria entre o poder público e a iniciativa privada, é outro. A disposição da Assembleia Legislativa e o reconhecimento de que a população capixaba sempre tem mostrado um espírito guerreiro em lutas que se apresentarem adversas ao longo de nossa história, é outro. Essas são algumas delas. Concluo reiterando que só a união salvará o nosso país. Concluo reiterando que só a união salvará o nosso país, deixando para trás todas e qualquer diferença. Para finalizar, deixo claro às deputadas e aos deputados: podem contar comigo. Podem contar com o diálogo permanente da mesa diretora. Estamos à disposição de todos vocês. Obrigado por acreditar nesse jovem. E aí eu abro um aspas aqui no meu discurso. Um jovem que aos 33 anos chega à terceira vez da presidência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Já disputado 4 eleições. Obrigado por acreditarem em mim.
Foram 446 dias de massacre, de desconfiança, de ataques, de quererem jogar todos na vala comum. Mas foram 446 dias de silêncio. E Deus e vocês vão me dar a oportunidade de concluir na história do Espírito Santo um terceiro mandato finito à frente da presidência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Que Deus me dando vida e saúde, a partir de 2023 aqui não mais estarei. Eu nunca fiz um projeto por vaidade pessoal. E vocês me deram essa oportunidade de acreditar no meu trato, na minha forma de ser, na minha forma de conduzir as coisas. E eu aprendi muito. Eu sou hoje um ser humano muito melhor do que eu era. Antes eu era um cara muito mais reativo. Hoje eu fico surdo de tanto falar. Porque já dizia minha bisavó lá na roça: quem fala demais dá bom dia a cavalo. Muito obrigado por vocês confiarem em mim. Pode ter certeza que nós vamos fazer dessa Assembleia uma Assembleia cada vez mais forte, com mais valor e com mais trabalho em favor do Espírito Santo. Vamos encaminhar questões que tenham como objetivo o benefício da coletividade. A nossa relação tem sido de respeito mútuo e vamos continuar nesse caminho. Eu não tenho problemas algum, porque diz que em eleição é mais diferente do que a pessoa eleita. Eu não tenho problema nenhum em pedir desculpas a qualquer que seja o colega de qualquer ato falho que eu tenha tido. Sou um ser humano como qualquer outro. Me desculpem por qualquer atitude que tenham errado com vocês, com os servidores e com os capixabas. Mas vamos continuar no caminho da prosperidade. Aos nossos valiosos servidores, jamais poderia deixar de mencioná-los. Tenham a certeza que continuaremos a valorizá-los. Obrigado, servidor, servidora, e aí eu o cito em nome do Lelê, do Gildo, pela parceria em favor da casa e do desenvolvimento da Assembleia. Essa nossa parceria é muito importante para a construção do dia a dia. Que Deus continue a nos conduzir no melhor caminho. Juntos somos mais fortes. Viva a Assembleia Legislativa. Viva os mandatos dos deputados e servidores. Viva o Estado do Espírito Santo. Muito obrigado. Um abraço.